Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, reformulação total no São Paulo, novos nomes chegando, novos nomes saindo, vamos falar de tudo aqui nesse vídeo. Galera, Alisson. Acabamos de receber a notícia, a informação de que o São Paulo colocou o Alisson na lista de possíveis negociáveis. Nós já estamos sabendo que vão ter várias mudanças no time, no elenco atual do São Paulo. E muitos dos gringos já tinham alertado aqui antes, vamos continuar falando disso aqui nesse vídeo, mas a questão do Alisson é simplesmente estarrecedora, né? Um jogador que sempre se mostrou esforçado ali, disponível, né? Teve problemas físicos, teve problemas pessoais, mas sempre se mostrou disponível, mas a gente sempre soube que era um jogador limitado, que era um jogador que não deveria ter tido as chances que teve à frente de outros jogadores, né? Se você não tem ninguém e coloca o Alisson, tudo bem. Mas nós sabemos que o Alisson, de forma incompetente pela comissão técnica do São Paulo, pelos caras que estão à frente do São Paulo, tinha mais moral, tinha mais chances que alguns outros jogadores que claramente poderiam render muito mais que o Alisson. E aí a gente espera ser eliminados pelo Água Santa para identificar que o Alisson ele tem que ser um jogador negociável. Então é mais uma notícia horrível, né? Mais uma das trapalhadas, das palhaçadas que esse São Paulo de hoje vem fazendo, porque não é possível que você precisa ser eliminado pelo Água Santa para perceber que o Alisson é um jogador que não serve, né? Ah, te digo, mas o Alisson, o São Paulo tá falido, o São Paulo tá quebrado, é o que tem para colocar. Não é bem por aí, né? O Marcos Paulo nem foi utilizado. É aquilo que eu bato aqui na tecla sempre. O Marcos Paulo, ele pode ser um jogador que dê tudo errado no São Paulo, ele pode não ser um bom jogador, pode não render nada no São Paulo. Nós não sabemos porque o cara não é meramente colocado para jogar. Então é claro que vai ficar sempre essa interrogação, e é claro que esse tipo de coisa, esse tipo de conversa envolvendo o Alisson agora, que é só mais um dos exemplos do trabalho horrível que essa diretoria faz pelo São Paulo e que essa comissão técnica horrorosa à frente do comando técnico do Rogério Ceni, é mais um exemplo desse péssimo trabalho, desse reflexo que mostra muito do que é o São Paulo hoje, infelizmente. Galera, a situação do Luan também é outro exemplo disso. Nós temos a situação do Luan indefinida ainda. Agora vem aquela conversa de que é engraçado como funciona, né? Como alguns torcedores, aqui não, tá? Mas alguns torcedores vêm falar, o Luan já encheu o saco e tal. A gente sabe que a gente imagina que o Luan está fazendo isso, né? A renovação, aí a continuidade talvez não tenha saído, não é por questões contratuais e de salário, pode até ser, mas a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo em relação ao Luan. A gente imagina que seja pela situação que o Rogério fez com o Luan, e é de nos surpreender, porque o Rogério, assim quando ele chegou, ele falou que ele queria reestruturar o São Paulo, que ele queria trazer o São Paulo de volta, e que os meninos da base iriam ajudar. Ele teria que usar os garotos da base a qualquer custo para tentar trazer o São Paulo de volta. Eram salários baratos, né? São meninos jovens, são caras que conseguem correr, tem salário barato e não precisaria ficar contratando um monte de jogador. Então mudou completamente o discurso, a forma do Rogério fazer o futebol, a forma do Rogério trabalhar, e me deixa bem surpreso, porque o Luan é um dos meninos da base, ele veio da mesma galera do Igor Gomes e do Nestor e do Gabriel Sara, exemplo. E pra mim era pra ter tido muito mais moral no São Paulo, muito mais chances, muito mais oportunidades do que teve, porque se pegar os números, se pegar o que o Luan fez, está mais do que provado que ele mereceria sim titularidade, moral, coisas que não acontecem no São Paulo em volta do Luan. Então pra mim essa renovação, essa novela que se estende pelo Luan e agora causando uma opinião, gerando de propósito pra gerar um certo desconforto da torcida com o Luan, é muito mais de toda a situação que foram fazendo
pra não sei porquê pro Luan não jogar no time do São Paulo, sendo que quando o Luan jogou, o São Paulo teve melhores resultados. Então simplesmente não dá pra entender. Galera, a novela Jamerson continua. Não é a novela Jamerson, né? Aparentemente o São Paulo agora ficou completamente complicado pra trazer o lateral esquerdo Jamerson, e o São Paulo aparentemente perdeu pro Fortaleza a disputa pelo zagueiro Bernardo Chapo do Ituano. Então são coisas que nós não entendemos, né? São coisas que a gente fica pensando o que virou o São Paulo, o que se tornou o São Paulo, e a gente sabe que não é verdade, né? Que o São Paulo não conseguiria efetivamente contratar jogadores desse nível. São Paulo acabou de trazer o David, ganhando 400 mil por mês, contratou o Juliano Galopo. A gente sabe que o São Paulo faz, sim, maluquices financeiramente falando, e que daria para fazer contratações, negócios, né? Contratações, negociações, negócios diferentes com o dinheiro que gasta com alguns e com o dinheiro que não pode gastar com outros. O Gabriel Neves, que aparentemente está de saída, eu já tinha alertado aqui antes no canal, é um desses casos que foi uma coisa ridícula. Aí fala, te digo, mas o São Paulo não tem... Vem aquelas mentiras, né? Aquelas baboseiras que a gente escuta todo dia. São Paulo está falido, não tem dinheiro. Como assim você não tem dinheiro? Então tudo bem. Você pode falar que você não tem dinheiro, só que você tem que falar antes que o seu trabalho, o trabalho da diretoria e da comissão técnica é altamente incompetente, altamente despreparado e o pior de tudo, é muito irresponsável. Porque o Gabriel Neves, que eu já tinha alertado que estava de saída do São Paulo, tem esse rumor com o Fluminense, aí vem notícia que fala, o Fluminense, tem outros que falam, é mentira, não tem nada do Fluminense, independente de Fluminense ou não, do clube qualquer que seja. A gente sabe que o Gabriel Neves está praticamente fora do São Paulo, e é um absurdo, porque eu não tô nem falando da qualidade do jogador, de eu gostar do jogador, ou vocês gostarem, eu não tô nem falando disso agora. Foi comprado um jogador por mais ou menos 8 milhões de reais por um time que fala que tá falido, que não tem dinheiro pra fazer nada, que perde disputas pra Fortaleza, perde jogadores pra Vasco, exemplo, Botafogo. E aí você chega e fala assim, ó, independente de ser SAF, tá, gente? Mas aí você chega e fala assim, pô, tá falido, não tem dinheiro pra comprar ninguém. Acabou de comprar o Gabriel Neves, aparentemente sem o aval do técnico. A diretoria fala que tá fazendo um trabalho os pés nos chãos, que agora eles junto da comissão técnica, que é um trabalho só da diretoria com a comissão técnica. Como é que você me compra um Gabriel Neves falando que tá falido por 8 milhões, sendo que não vai nem ser utilizado? Não tô nem falando do apreço, da gente gostar. Eu gosto do futebol do Gabriel Neves, acredito que a maioria de vocês também, só que é ridículo, é um absurdo você comprar um jogador de 8 milhões de reais, sendo que você não vai meramente utilizá-lo. Você tem o Luan no banco, que é da base. Você trouxe outro, você comprou o Gabriel Neves e trouxe o Yankson Mendes. Então é um trabalho pífio, ridículo, ordinário. Desculpa a palavra, gente, mas é um trabalho ordinário da diretoria junto da comissão técnica do São Paulo. Simplesmente uma sacanagem o que estão fazendo com o São Paulo. E agora o São Paulo está atrás do Gabriel Barros. Parece que o Gabriel Barros, gente, atacante do Ituano, que São Paulo quer um atacante de todo jeito, vai contratar. Na verdade, não é só atacante. Quando eu falo quer atacante, São Paulo quer todas as posições. Quer contratar todas as posições com essa comissão técnica incompetente, burra, à frente do comando técnico de São Paulo. Quer todas as posições o tempo inteiro. Quer mais zagueiros, quer mais lateral direito. Acabou de contratar Ray Ramos, quer mais lateral direito. Daqui a pouco aparece outro, né? Daqui a 3 meses aparece outro lateral direito. Quer lateral esquerdo. Acabou de contratar o Caio Paulista, mas quer lateral esquerdo. Quer volante, né? Se o Luan não renovar, Gabriel Neves sair, traz mais um volante. Meia sempre, sempre. E atacante agora sempre também. Então o São Paulo teria o interesse do Gabriel Ramos do Ituano, e aí parece que não tinha problemas ali, estão pedindo um valorzinho pequeno, aí o São Paulo só pode pagar parcelado, e aí o Inter entrou na jogada, ou seja, o São Paulo parece que é só pra passar vergonha, porque a gente sabe que o São Paulo tem delírios financeiros, tem irresponsabilidade financeira, contratando alguns jogadores de forma assim maluca, igual o Juliano Galopo. De novo, independente do que eu acho do Galopo, são contratações financeiras ridículas pelo momento que o time fala. Como é que você traz o Galopo pagando mais ou menos 35, chegamos na média, né, do valor, mais ou menos 35 milhões de reais falando que tá falido? Como é que você compra um jogador desse? Mas enfim, aí agora tem essa do Gabriel Barros, esse atacante do Ituano, que agora perdemos já o Bernardo Chapo pro Fortaleza, essa é a informação que nós temos, que era um zagueiro que interessava pro São Paulo. E agora nós vamos perder o Gabriel Barros. Não tô nem falando que é pra esse cara vir, pra mim também.
nós temos muitos problemas nessa reformulação que o São Paulo está fazendo. Não era para reformular o elenco dessa forma, e os nomes que estão vindo, os nomes que estão sendo ventilados, tanto do Bernardo Chapo quanto do Gabriel Barros, os que chegaram, o Raí Ramos e o Michel Araújo, são nomes, assim, preocupantes, né? Nós vamos torcer para dar muito certo, vamos torcer para acontecer aquela velha do futebol que é o bom e barato, mas a 0 de jogo, sem ver, a gente fica desanimado, a gente fica preocupado, fala, meu, já não temos técnico, a comissão técnica é ridícula, é incompetente, é nojenta. Aí os jogadores que chegam são esses, e o que preocupa mais é que, aparentemente, todos esses jogadores têm a mão do Rogério Ceni. Ele estava no Flamengo, vazou um áudio de quando ele era técnico do Flamengo, que os caras ofereciam jogadores de nível Europa, que o Flamengo trouxe mesmo, Everton, Cebolinha, Vidal, traz todo mundo, Pulga, traz realmente os caras ali pesados, e vazou o áudio dele pedindo o mesmo perfil de jogador que ele contrata no São Paulo. David, Ronald, ele queria esses jogadores pro Flamengo. Então, a impressão que nós temos é que são nomes dele mesmo, que ele gosta desses nomes mesmo. Então é simplesmente preocupante. Uma reformulação que a gente não sabe de onde vem para onde vai, né? A gente gosta de reformulação, de contratação, só que é um trabalho completamente perdido. Nós vimos o Felipe Alves fazendo o último jogo treino do São Paulo. Tipo assim, o goleiro não era o Rafael, então a gente simplesmente não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer. E a gente sabe que as derrotas com esse técnico à frente do São Paulo, infelizmente, são iminentes. A gente precisa dar muita sorte para não cair. Ele precisa sair antes do São Paulo para o São Paulo não cair. É simplesmente muito preocupante. E aí tivemos uma fala do Matteo Reteg, é um atacante do Tigre, joga na seleção da Itália, bom atacante. Gente, é surreal. É surreal. Matteo Reteg, um bom atacante do Tigre, da seleção da Itália. Deu a entender aí, o cara deu uma fala normal, tá? Mas que a torcida tá meio que ansiosa. A torcida do Tigre quer a revanche com o São Paulo. Gente, o Tigre. O que virou o São Paulo, o que se tornou o São Paulo. Agora o Tigre tá ansioso para pegar o São Paulo na Sul-Americana. É muito preocupante. Nada contra os caras estão na dele lá. Só que era pra esse time se borrar de medo do São Paulo. Ah, te digo, o São Paulo não é mais o mesmo e tal, mas gasta as mesmas coisas. Teve o faturamento aí maior da história. Teve superávit. Então, o que é de tão difícil? O São Paulo não é mais o mesmo só quando interessa. Só quando é pra ganhar, né? Só pra quando é jogar bola. Mas pra gastar o faturamento, aí é o mesmo até melhor, né? É o mesmo até melhor. Só não é mais, só está falido, só não é mais o mesmo, a torcida só tem que entender que não é mais o mesmo só quando interessa, só quando perde, só quando toma vexame, só quando toma vergonha, né? Só quando passa vergonha. Então as coisas não são bem por aí. Galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acham, isso é muito importante. Se inscrevam no canal, ativem o sino, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.